Equipe, sou o Dr. Nerges e não poderia deixar de passar essa notícia para vocês. Aí o tribunal condenou um fazendeiro a não tirar o seu nome do cadastro de trabalho escravo. Não podemos permitir nunca que isso aconteça, principalmente no nosso país. Devemos denunciar sempre. Fica para vocês aí a notícia completa, mas denuncie sempre. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E em um caso julgado pela sexta turma, um fazendeiro de Mato Grosso do Sul não conseguiu retirar o nome da chamada lista suja do trabalho escravo. Vamos saber os detalhes desse caso com a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Oi, Luana. O pecuarista pediu à Justiça do Trabalho para ter o nome retirado do cadastro de empregadores que já mantiveram trabalhadores em condições análogas à escravidão. De acordo com o processo, fiscais do trabalho encontraram 3 homens e uma mulher em condições degradantes na atividade de carvoaria em uma das propriedades do fazendeiro. O horário de trabalho era das 5 horas da manhã às 5 horas da tarde. Além disso, não eram fornecidos equipamentos de proteção individual, também não havia instalações sanitárias nem alojamento adequado, entre outras irregularidades. O dono da fazenda foi autuado e a fiscalização também determinou a inclusão do nome dele no cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência. Para não fazer mais parte da chamada lista suja, o pecuarista sustentou, em ação trabalhista, que arrendou parte das terras para uma terceira pessoa, que teria contratado os trabalhadores. Por isso, solicitou a exclusão do nome do cadastro e indenização por dano moral contra a União. Em primeiro grau, o pedido não foi aceito. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul entendeu que as infrações registradas não tinham relação com a submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo. O TRT também considerou que o proprietário do imóvel se comprometeu por meio de termo de ajustamento de conduta a adotar medidas relacionadas à exploração da área rural e do trabalho de carvoaria. Além disso, o regional observou que o fazendeiro não tinha participação direta na carvoaria, por isso deveria ter o nome retirado do cadastro. A União recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que no contexto descrito pelo Tribunal Regional deve ser reconhecida a violação de dispositivos constitucionais e da legislação que estabelece normas reguladoras do trabalho rural. Em face da alteração do artigo 149 do Código Penal, pela Lei 10.803, o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo passou a abranger literalmente a execução de jornada exaustiva e a sujeição a condições degradantes de trabalho. Assim, a configuração do trabalho escravo odierno não se limita à restrição da liberdade do trabalhador. Nessa linha, atualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o bem jurídico tutelado pelo artigo 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, englobando também a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários que constituem o sistema social trazido pela Constituição. Dessa forma, o ministro entendeu que, na condição de proprietário rural, o empregador, ainda que indiretamente, se beneficiou da mão de obra das pessoas que prestavam serviços em condições degradantes. Assim, por unanimidade, a sexta turma decidiu que o nome do fazendeiro não deve ser retirado da lista do trabalho escravo. Volto com você no estúdio, Luana. Ok, Michele, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E esse tema faz a gente refletir. Parece até que é assunto do passado, mas em pleno século XXI ainda existem muitos casos de pessoas em condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil e no mundo. Os dados são alarmantes, né, Anderson? São dados alarmantes, sim, viu, Luana? A gente preparou uma arte aqui no nosso telão que mostra como está a situação do Brasil em relação a esse assunto. Como vocês podem ver, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas dessas condições entre 1995 e 2021. A média é de 2.000 resgates por ano, Luana. E o gráfico, Anderson, mostra que a criação de bovinos é um dos setores econômicos mais frequentemente envolvidos, com 30% de pessoas resgatadas. O cultivo da cana-de-açúcar aparece em segundo lugar, com 14%. Esses dados são da plataforma Smart Lab, uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em parceria com o Ministério Público do Trabalho.